com 1. Aí são 2 contra-exemplos de função. Tá? Os conjuntos A e B podem ser de quaisquer objetos, mas nós vamos estudar principalmente as funções de variáveis reais, ou seja, aquelas cujos conjuntos A e B são parte do conjunto dos números reais. A gente já estudou aqui conjuntos numéricos, sabe muito bem o que é um conjunto numérico, né? Ou melhor, sabemos muito bem quais são os números reais, não é isso, galera? Os números reais moram todos na reta, eles cabem na reta, né? A reta real é uma reta densa. Qualquer ponto que você bater nela, ela tem um número real, né? Um pouco diferente quando você está estudando, por exemplo, o conjunto dos naturais ou mesmo dos inteiros, né? A reta real não. Bom, a gente já tem uma noção boa do que é o conjunto dos reais. E o que a gente vai estudar é exatamente isso. Funções de variáveis reais. Né? Então, nesse caso, A e B são parte do conjunto dos números reais. Quando eu falo parte, pode ser o próprio conjunto dos reais. Tá? Todo conjunto é uma parte de si mesmo. Lembra disso? É importante lembrar que a gente falar parte é a mesma coisa que falar subconjunto, que é a mesma coisa que falar está contido, né? Todo conjunto está contido em si mesmo. Todo conjunto é parte de si mesmo. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Não é isso, gente? Nós estamos fazendo 3 afirmações que são absolutamente idênticas. Então, nós vamos lidar aqui com o quê? Partes, funções cujos conjuntos A e B são parte do conjunto dos reais, que pode ser eles mesmos. Ok? Se essa relação obedece às condições estabelecidas, então podemos dizer que existe uma função de A e B. Ok, galera? Essa é a notação de função. Um F de A e B. Essa letra F, eventualmente, pode ser outra letra qualquer, tá? A gente usa F, mas em alguns casos nós podemos usar G, H, qualquer outra letra. Não tem problema nenhum, ok? Principalmente quando você tiver várias funções e pode dar uma letra para cada uma delas, se for o caso, tá? Mas é muito comum de dizer que existe uma função F de A em B, ou seja, pega elementos de A e relaciona com elementos de B. Ok? Bom, nesse caso, quer dizer, quando a relação é uma função, é preciso deixar isso bem claro. Quando a relação é uma função, a gente diz que A será o domínio da função. E o conjunto B será o contradomínio da função. Tudo bem? Presta atenção aí. A é o domínio e B é o contradomínio. Vamos ficar atentos ao domínio, principalmente. Né? Porque é no domínio que está mais crítico. Né? Vamos lembrar que os elementos de A têm que se relacionar todos, não pode faltar nenhum para ser função, com elementos de B. Em B, eventualmente, pode sobrar algum, não tem problema nenhum. Para as funções em geral, os elementos de A e B se relacionam por uma lei, que chamaremos de imagem da função. Nas funções de variáveis reais, ou entre quaisquer conjuntos numéricos, essa lei pode ser determinada por fórmulas e gráficos, ou gráficos, né, gente? Quando é uma função de numérica, a gente pode colocar fórmulas para dizer com quem que os elementos de A vão se relacionar lá no conjunto de B. Ou gráficos também, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma função que a gente determinou de 2 formas. Ó. Eu tenho lá o conjunto A, determinado por meio de chaves, com todos os seus elementos entre vírgulas, e o conjunto B, determinado da mesma forma. E observe que eu disse o seguinte, que existe uma função de A em B, tal que o f de x igual a 2x. O que quer dizer isso, o f de x? F é de função. X, minha gente, são todos os elementos que estão no domínio. A gente chama de x, não é isso? Normalmente você vai chamar de y ou f de x os elementos do contradomínio, ou da imagem, que é uma parte do contradomínio. Vamos falar agora. Olha, eu determinei essa função por meio de uma fórmula, né, porque f de x é dobro de x, não é isso? Então o 1 vai se relacionar com o dobro dele, que é o 2. O 2 vai se relacionar com o 4, o 3 com 6, não é isso? Ó? Temos aí o 3 com 6, o 4 com 8, o 5 com 10. Esses caras aqui sobraram, não tem problema. O importante é que, ó, do lado de cá, todo mundo se relaciona com todo mundo, né? Então nós temos essa forma aqui, essa maneira aqui, por meio de uma fórmula, né?
e também diretamente de uma forma gráfica, não é isso? Ó. Tudo bem? A gente pode fazer isso no plano cartesiano também, né? Bota o x aqui e o f de x aqui, ó. Então, 1 está relacionando com 2 aqui no ponto A, tá vendo? O 2 com 4 aqui no ponto B. O 3 com 6 no ponto C e vai por aí afora. Então, são maneiras que devem ser equivalentes de determinar uma função, né? É claro que a mesma função tem que ser determinada, pode ser determinada por várias maneiras. A gente tem que saber entender todas elas, né? Inclusive, passar de uma forma para outra, uma coisa que a gente passa com uma certa tranquilidade, né? Está na forma de uma equação, de uma fórmula, né? Eu quero passar para uma maneira gráfica, né? Como fazer isso? E vice-versa. Bom, nesse exemplo, A é o domínio da função, D de F. E B é o contradomínio da função. E I, gente, observe que o I é esse que está aqui, ó. É a imagem. E é uma parte do contradomínio, né? I está contido no contradomínio. A gente diz que I é esse conjunto imagem aqui, né? É o conjunto das imagens de cada um dos X, né? Nós vimos lá que, vamos voltar lá atrás, ó. 1 está relacionado com 2, está vendo aqui, ó? Esse conjunto aqui, ó, é aquele lá, é o nosso conjunto imagem, tá bom, gente? Ah, é o domínio, tudo bem, né? Bom, a gente pode entender, eu até gosto dessa comparação, que as funções reais são como máquinas que transformam números reais em números reais, de acordo com uma determinada lei, né? Então eu tenho uma função real que é assim, eu jogo um número, vira outro, transforma em outro, de acordo com a lei. Algumas máquinas dobram o número, a outras triplicam, a outras dividem, a outras tiram raiz quadrada, as outras elevam ao quadrado. Depende do que está aqui dentro da máquina. E isso fica muito bem determinado por meio de uma fórmula matemática ou por meio de um gráfico. Não é isso, galera? Então, minha gente, a gente está vendo aí duas máquinas, né? A da direita é uma fatiadora de carne, transforma carne em peças em bifes, carnes fatiadas. E a da esquerda é uma injetora de plástico. Você entra com plástico e obtém lá peças para automóveis, parece umas lentes para automóveis. Evidentemente, cada uma dessas máquinas realiza um determinado trabalho com um tipo de material. Colocar é isso? Carne na máquina injetora de plástico ou botar plástico na fatiadora de carne. Elas têm funções diferentes. Porque cada uma domina um determinado conjunto, né? Da mesma maneira, a gente pode pensar quando for estudar o domínio das funções de variáveis reais. Vamos lembrar novamente que quando a gente fala de funções de variáveis reais, nós estamos dizendo que o domínio é uma parte do real e o contradomínio é também é o próprio conjunto dos reais, não é isso? Então vamos considerar essa função que está aí, ó. É uma função de R em R, ou seja, que transforma números reais em números reais, tal que f de x igual a 3x. Qual é o domínio dessa função, gente? Ora, nesse caso, o domínio dessa função é R. Por que eu posso afirmar isso com tanta tranquilidade? Ora, porque não existe nenhum número real que não possa ser triplicado, né? A gente costuma pensar assim, né? No conjunto dos reais. No conjunto dos reais, ou um número é positivo, ou um número é negativo, ou um número é zero, não é isso? Tem outra opção? Não tem. Ou ele é negativo, se ele for real, ele é negativo, ou positivo, ou é o próprio zero. Então, tem algum número negativo que não possa ser triplicado? Não, né? Por exemplo, menos 1000, se eu triplicar, vai dar menos 3000. Né? Nenhuma dificuldade. Algum número positivo que não possa ser triplicado? Também não. E o zero pode ser triplicado? Claro, 3 vezes 0 é zero. Então, nesse caso, galera, o domínio é o próprio conjunto dos reais. Agora vamos pensar nessa outra fórmula aqui, ó, ou nessa outra função que foi definida como uma fórmula. Né? F de x é um f de R em R, tal que, perdão, f de R em R, tal que f de x é 1 sobre x. Peguei uma parte do conjunto dos reais aqui, embora a gente saiba que ele é infinito, só para a gente entender. O inverso de menos 1, 1 sobre menos 1 é menos 1 mesmo, né? 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 2 é meio, 1 sobre 3 é 1 terço.
1 sobre 4 é 1 quarto. Mas e 1 sobre 0? Quanto é que é 1 sobre 0? Quanto é que é o inverso de 0? A gente sabe que 0 não tem inverso aditivo, né, galera? Aliás, inverso multiplicativo, né? Tem aditivo, não tem inverso. Como é que você vai inverter o 0? Quanto é que é 1 sobre 0? 1 sobre 0 é um número tal que você multiplicando ele por 0 dá 1. A gente sabe que isso não existe, né? Não existe divisão por 0, né? Não é isso? Então, o número 0 que faria parte do domínio, ele não está relacionado com ninguém, não é isso? Do contra-domínio. Então, o que a gente pode pensar? Das duas, uma, né? Ou essa relação não é uma função, porque aí não vai atender aquela definição lá atrás, né? Existe um elemento em A que não está relacionado com o elemento B. Ou então R não é domínio da função. R todo, né? Em outras palavras, para que a relação seja função, temos de encontrar o domínio, que nesse caso seria encontrar a parte de R cujos elementos sejam transformados por F. F é aquela função que está sendo determinada por meio de uma fórmula. Então eu tenho que encontrar qual parte do R eu consigo transformar. Eu não vou botar plástico na máquina de fatiar carne, nem vice-versa, né, galera? Então vamos lá. O mais fácil para encontrar o domínio de uma função de variáveis reais é procurar o seu complemento em relação a R. O complemento seria o quê? Procurar os números que não podem ser transformados pelas funções. Pela função, ok? Então, para as funções comunzinhas que a gente vai estudar aqui, são aquelas definidas por fórmula que envolvem apenas operações usuais, se na minha fórmula só tiver adição, subtração, multiplicação, divisão, radicação, potenciação, o que é proibido, gente? Números que produzem denominador igual a zero. Se eu tenho uma função, que eu tenho um denominador qualquer, um determinado número vai zerar o denominador, esse número não faz parte do domínio da função. Por quê? Eu vou jogar ali um número que ela não domina, a máquina trava. Não é isso? Se jogar plástico na fatiadora de carne, possivelmente vai estragar. É a mesma coisa aqui, ó. Ela não domina este número. O que mais que ela não domina? Raiz par de número negativo, raiz quadrada de menos 9, quanto que é? Raiz quarta de menos 30, quanto é que é? Não existe, a gente sabe que todo número elevado a uma potência par, ele é positivo ou é o zero. Não é verdade? Então, pela mesma razão, não existe raiz índice par de número negativo. Então, essas são as duas coisas que a gente tem que procurar. Ó. Tudo bem? Para encontrar o domínio de uma função real, nós temos que expurgar esses números. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Encontre o domínio das funções. A primeira é aquele exemplo inicial. Domínio dessa função está lá. É o número, é o conjunto dos números reais, tais que o x é diferente de zero. Pronto. Essa função aqui, ela domina qualquer número exceto o zero. Está claro isso, gente? Se entrar zero, eu vou ter uma divisão por zero. Não pode. Este conjunto, especialmente, recebe o nome de R asterisco. Esse asterisco é muito usado em conjuntos numéricos para tirar fora o zero. N asterisco, Z asterisco, Q asterisco, tudo bem? Bom, a segunda aí, f de x é 1 sobre x menos 5. E agora, o zero está proibido? Não, o zero não, né? Porque 0 menos 5 dá menos 5. Menos 1 quinto é um número real, sem problema nenhum. Mas se ele for igual a 5, eu vou ter 5 menos 5, que é 0. O inverso de 0 não existe, tudo bem? Terceiro exemplo, eu tenho uma raiz de x. O que não pode entrar aí? Ora, não pode entrar nenhum número negativo. Tá? Então, nesse caso, eu só vou aceitar números positivos ou zero. Por isso que eu botei o x tem que ser maior ou igual a zero. Zero pode? Pode. Porque zero, raiz quadrada de zero é zero mesmo, porque zero ao quadrado é zero. Tudo bem, gente? E esse quarto exemplo, x menos 5. O que o número tem que ser? É o maior ou igual a 5. Porque se x for igual a 5, eu vou ter raiz de zero, que é zero. Qualquer número maior do que 5 vai dar um número maior que zero, nós vamos ter raiz quadrada. Tá certo, galera?